legal estar aqui, obrigado pela colaboração, participação de vocês. Hoje formou-se uma roda aqui da velha roupa nova colorida, os grandes cineastas que fizeram, né, toda a filmografia de São Paulo, e estamos aqui reunidos. Hoje é um dia típico em São Paulo, dia 9 de junho de 2014, por que é atípico? Porque nós estamos passando uma revolução, próxima abertura da Copa, com o Cineclube funcionando aqui na Sala Lília Gonçalves, Cineclube Sated, e a gente não consegue desenvolver um trabalho por conta da greve dos metroviários. E aí a gente fica refém de uma política econômica brasileira e, então, por isso não teve uma adesão tamanha como deveria ter. Hoje, homenageando Oswaldo Candeias. Mas, quem está, quem deveria estar, quem pôde estar. E vamos abrir um bate-papo para falar hoje sobre esse filme e sobre o cinema nacional. Inclusive o cinema datado, o cinema de Oswaldo. Então, estamos aqui com esses colegas ilustres e vamos então passar a bola e a palavra para quem mais sabe. O filme Opção Rosa da Estrada é a produção minha, produção da Produsul, Cinema e Audiovisuais, que na época era Produsul Cinema, produtor e distribuidor de cinema, isso por volta da 79, 78, 79, nós estávamos rodando o filme. Esse filme nasceu de uma coisa meio curiosa, né? Já me perguntaram algumas vezes como é que eu acabei fazendo uma parceria com o Candeias para produzir esse filme. Eu nem sabia que filme é que ia sair. Bom, Candeias, faz o que acha que dá para fazer. A ideia dele, porque é ele mais ele, né? Ele não tinha interferência, eu só ajudava a fazer. Né? A ideia surgiu quando eu fui trabalhar numa agência de publicidade chamada Luta Filmes, do Camilo Sampaio, um cineasta que fez muitos filmes de longa-metragem, irmão do Oswaldo Sampaio, aquela família Sampaio que fazia cinema. E estava produzindo, ela tinha uma produtora de filmes publicitários e eu fui trabalhar lá. E acabei, para desocupar espaço do departamento de câmera, departamento de filmes lá na produtora, o Camilo falou, ó, Gaúcho, quero esse departamento limpo, esse monte de latas aqui, sumir daqui. Posso levar? Levo para onde você quiser. Aí eu peguei e levei tudo para o meu escritório, que tinha a produtora na boca. Aí aquele montão de lata velha de filme, pedaço de filme, pontas, né, rolos de 10 metros, 5 metros, 20 metros, 50 metros, latas inteiras. Aí, um dia o Candeias, que fazia ponto lá no meu escritório, na produtora, ele viu aquele montão de lata, isso aqui dá para fazer um filme, olha, dá para fazer um filme e sobra negativo. Então vamos ver. O que vamos fazer? Vamos ver aí que tipo de filme. Tem filme vencido, filme de diversos matizes, preto e branco, colorido e tal. Mas vamos pegar só os preto e branco, vamos fazer um filme preto e branco. Vai dar tranquilo, sobrou. Né? Tanto depois fez até a festa da boca. Aí mandamos lá, falamos com o seu Martins, que era o gerente da Flick, antigo gerente da Líder, que foi para a Flick. Flick é um laboratório que os chineses montaram aí no Sumaré não, Jaguaré. E o seu Martins, levamos todo aquele montão de latas, e foi feita uma seleção, foi feito o teste sensitométrico, e foi anotando os filmes de acordo com a sensibilidade, e foi filme que era de 100 asa, na época falava 100 asa, tinha 40, outros tinha 10, outros tinha 20, e anotado e a gente usava de acordo, calibrava o fotômetro de acordo com a sensibilidade, e fomos rodar o filme assim, eu e ele, e depois teve mais uns colaboradores, assim, esporadicamente, mas essencial eu e o Candeias. Mas e assistentes? Você lembra quem atuou mais ativamente Olha, na produção? o Índio teve por lá, ajudou. Zé Lopes, né?
os Eu tô envelopes, nesse né? filme, Gaúcho, aquele de... Até um tal de Zé Risônio, que era de... Era o Zé Risônio, Tadinho, fazia uma tinha- galinha gostosa pra gente. Tinha umas figuras assim, mas tem aquele jornalista, o Leon Kakov. Parece exatamente. O Leon Kakov também andou ajudando lá, mais ou menos, na produção. O Petri, não lembro mais, também era da Folha, que trabalhava, tinha uma coluna na Folha e andou participando. Mas essencialmente era eu e Candeias, né, que fizemos o filme. O Alan Fontaine também participou. Foi feita uma cooperativa, ninguém ganhou nada, ninguém pagou nada. Foi assim, tinha algum dinheiro meu, dinheiro Candeias para botar gasolina no carro. Já rendeu alguns dinheiros? Não rendeu nada. E depois surgiu alguns problemas. Ele estava fazendo uma carreira boa nos festivais, porque nós acabamos entregando, conseguimos uns trocadinhos, muito michuruco, na Embrafilme, foi um negócio lá do Calil que ajudou e tal, para terminar, para sonorizar, né? E ficaram com a distribuição do filme. Botaram nos festivais, tanto é que foi para o Festival Internacional, estava indo de carreirinha nos festivais. Começou com o Festival do Locarno na Suécia, ganhou o prêmio, terceiro lugar. Do quê? Isso em 81. Prêmio de... Leopardo de Bronze. Leopardo. O primeiro foi um filme hindu, chamado Chakra. O segundo, o Pichote, do Babel. Sim. E o terceiro, o nosso. E já estava programado para o Festival de Berlim, Festival Festival de Veneza, Festival de Moscou, e os festivais internacionais, o Festival de São Francisco, Califórnia. Só que o Candeias inventou uma questão jurídica lá, fez uma reclamação através da reclamação. Porque a produtora que representa juridicamente, e continua representando, a Prodsul, ele resolveu, queria que ele representasse legalmente o filme, para comercializar e tal. Bom, para comercializar tudo bem, pode fazer. Até o Calil que passou, intermediou, e faz a programação que quiser. Eu que tinha que falar, toda vez tinha que ficar em contato com a Embrafilme, passou o Candeias fazer o contato com a Embrafilme. Apesar de eu ter um percentual maior que o dele, então ficou assim. E ele entrou na justiça, pararam tudo. A Embrafilme parou tudo. Parou o lançamento, exibições no Brasil e os festivais internacionais também melou. Ele deu um tiro no próprio pé. E o filme está aí, né? Ficou sem ter importância. Agora só, quem sabe, roda do Candeias e tal, mas não ganhou mais prêmio nenhum, nada. Que ano que foi? Isso foi em 80, o prêmio foi em 81. 81. Nós estivemos fazendo, porque na verdade começou essa história em 75. Quando eu comecei a trabalhar na Luta Filmes, que eu comecei a juntar aquele negativo. Durante 6 foi anos desenvolvendo esse processo. Né? E até no 79, nós praticamente que rodamos o filme, e em 81 ele foi se arrastando, o Máximo Barros que montou, ajudou a montar, mas tudo, como o Candeias era um sujeito egocêntrico, tudo é ele. Direção, argumento, Oswaldo Candeias, roteiro, que não tinha também, direção fotografia, montagem, apesar de outros fazerem, mas ele que é ele. O Gaúcho. O resto era resto. O índio está aí para que prova disso. Né? Gaúcho, mas o gostoso de ser amigo do Candeias e conhecer o Candeias era isso. Ele era um cara sensato, ele fazia uma coisa, depois era outra. Ele dizia, Candeias, essa cerveja está gostosa? Não, mas está maravilhosa. Mas também não é assim. Esse filme eu lembro muito bem, que ele chegou para mim, então o negócio é para você fazer.
e nós vamos lá pro lado de Piracicaba, Sorocaba, não sei onde que era um canavial que tinha por aí, tinha canavial, não era isso? Tinha umas coisas. E eu falei, e aí, Caneta, olha, de repente pode pintar um PF. PF para a juventude de hoje, que não sabe, é um sortidinho. E tinha realmente, né? Mas eu acho o Candeia, eu particularmente, e até me sinto, sabe, era um grande amigo, gostava muito do Candeias, e eu acho que as ideias deles eram maravilhosas. Só que não era um outro tipo de público, não era entender o filme do Candeia, entender um filme do Glauber, entender, o Marinho já vai achar ruim comparar o Candeia com o Glauber, mas eu acho que o Candeias era melhor do que o Glauber. Então, o Candeias tinha suas ideias. Agora, esse negócio, eu falei com ele lá na galeria, quando a gente frequentava, e eu disse, Candeias, vou repetir o que você falou, que é ele e ele. Falei, Candeias, mas você, meu amigo, você fica falando que é comunista, isso, aquilo. Eu não entendo de nada disso, mas eu acho que o comunista, ele ajuda os outros, um tem uma garrafa, outro tem que tentar, e você faz um filme, que você é o escritor, é o diretor de fotografia, você só falta entrar na frente da câmera. Entrou, e ele ficou muito doido. Também. Entrou também? Eu apoiava a câmera. E ele ficou, e ele ficou muito macho. Isso era numa sexta-feira e a gente não vai, não sabe nada. Na segunda eu vou lá e vejo o Candeias lá. Eu digo, meu Deus, o velho tá doido comigo. Aí cheguei, aí ele olhou para mim, parou de falar. Eu digo, por que, Candeias? É porque você não tomou nenhuma, que quando você bebe, você fala pra caralho. Fala a verdade. Fala a verdade. Mas era uma figura, sinceramente. Eu acompanhei o Candeias quando ele ficou doente e até os últimos dias de vida dele. Ele morreu que ano? Eu fui visitar o Candeias numa casa de repouso, ali perto da casa do ator, ali, Santa Mara, aquele lado ali. Sinceramente, eu sou uma pessoa que encaro tudo com a maior realidade da vida, mas eu saí de lá tão frustrado, tão triste com a vida, quando eu vi o Candeias, que era um cara que gostava de esporte, andar de moto e tal. Os braços dele estavam todo roxo e tal, só pelanca caindo. Ele ficou mais ou menos uns 20 minutos do quarto onde ele estava, que tem um barzinho, uma senhora, não sei como é que chama, no repouso, e eu saí com ele para lá para ele tomar um leite. Ele segurado no meu braço, ficamos mais de 20 minutos para andar 20 metros. E depois eu sentei e ele começou a falar e não queria que eu fosse embora, e eu me sentindo mal, não dele, me senti mal com a situação, né? E ele indo, e eu saí dali, daí uns 3 dias ele morreu. Nem um filho perto dele? Não, nessa hora não vai ninguém, nem filho, nem ninguém, meu filho. O Gaúcho estava me questionando, perguntando o que eu conhecia do filme. Na verdade, eu tive 2 pequenas experiências em relação ao filme. A primeira delas, antes de pegar a grana da Embrafilme, era preciso fazer, porque o Candeias não fazia filme com roteiro, ele precisava escrever um roteiro. E eu frequentava a federação de cineclubes lá dos moleques, a meninada lá do Diogo, aquela tudo. E eles tinham uma máquina que nem era máquina de esfera, a esfera veio depois, máquina elétrica, ainda de pausada, né? Aí ele me chamava de Piauí, devido ao Jairo, porque eu conheci ele através do Jairo Ferreira. Essas minhas 2 experiências em relação a esse filme. Então ele falou, olha, eu preciso pegar um dinheirinho aí para complementar o filme na Embrafilme, mas preciso entregar o roteiro pronto. Você pode datilografar? Tudo bem. Aí eu falei com o pessoal da federação, a gente foi lá e ele trouxe tudo anotado nos papéis, a gente foi compondo um roteirinho. Isso que ocorreu para entregar, para ele poder pegar a graninha lá, esse rolo, pegar o dinheirinho para finalizar o filme. E eu estou te contando 2 episódios em relação a esse filme especificamente, a opção Ou Rosas à Estrada, que é esse título do filme, né? A segunda experiência foi o seguinte, umas 10 horas da manhã eu estava lá na Boca, meio zanzando e tal, e o Candeias falou, Piauí, vem aqui, me falaram que eu ganhei um prêmio, mas ele é meio excêntrico, como vocês falaram e tal. Ele falou, vamos lá na banca de jornal, aí me deu o dinheirinho para me comprar o jornal. Aí eu comprei o jornal, estava lá estampado, porque nessa época, esse festival era um dos mais importantes desses festivais de cinema de vanguarda, etc. Tal. Aí realmente ele já sabia tudo isso, ele não era bobo, né? Aí a gente comprou o jornalzinho e tal, falou, porra, Candeias, mas ele já estava sabendo, porra, você ganhou um prêmio e tal. Eu nem sabia que porra que é esse prêmio de Locarno, é Locarno que chama, não?
e muito menos o prêmio de bronze. Mas era um prêmio muito importante, foi daí que ele havia entregue. Daí ele havia entregue a porra do roteirinho que a gente acabou digitando para ele. E aí acelerou com o prêmio, acho que acelerou, você pode contar melhor. Acelerou o negócio de sair a grana para a Embra, depois teve um rolo tudo. Essa pequena experiência que eu conheço, que eu presenciei nesses 2 momentos. Ah, e outra coisa, Candeias não era de beber, tomou um cachação, como todo mundo fala, né? Ficou bêbado comigo. Mas é o seguinte, aí ele falou, como que eu posso, como os meninos da federação haviam emprestado a máquina no escritório, vou pagar feijoada para todo mundo, porque ele já tinha garantia que ia pegar uma graninha da Embra e consequentemente já tinha havido ganho o prêmio de Locarno, né? Aí ele falou, Pia, eu vou pagar uma feijoada, e pagou a feijoada para todo mundo. Então essa foi a pequena experiência em relação a esse filme. Primeiro, que ele pediu para que eu datilografasse, digitasse o roteiro para enfiar lá na Embra, para poder, aquele processo burocrático para pegar a grana. E o segundo foi, que ele já sabia toda essa putaria, e o segundo foi quando a gente encontrou umas 10 horas da manhã, ele foi e falou, compra lá, me deu o dinheirinho, compra lá o Pio aí, na banca de jornal. Exatamente aquela banca que tem um teatro do Paulo Faria ali, tem a banca lá no final, onde tem um hotel lá. E a gente foi lá na caminhada, ele falou, eu comprei o jornal, mas ele já estava só para presenciar isso. Tem um detalhe aí, esse roteirinho, porque o prêmio, a fita já estava pronta. Sim. Ele tinha que entregar para... Acontece que o dinheiro que nós conseguimos na Embra Filme foi que eu preenchi os quesitos necessários como uma produtora e tal. Eles pediram o E agora, esse outro aí foi um macete que ele tinha uma cadeira cativa dentro da Secretaria da Cultura e tudo que ele apresentava, ele levantava uma graninha. Ele tinha um esquema. É igual hoje, Isso aí. Isso aí, que essa grana ninguém viu. Ele podia comprar uma moto de 700 Isso eu não sei, eu só fiz minha parte. Eu tenho uma cópia desse original. Então, e ele já estava pronto e ele ainda deu mais um... Aliás, é uma coisa curiosa, até o Alessandro, um amigo nosso, que é cineasta também, ele me pediu a cópia desse material para pesquisa dele. Eu tenho o original, o roteiro que eu escrevi, e eu entreguei a cópia para ele apresentar na Embra. Consequentemente, também Não tem... na Embra. Não sei onde ele apresentou, na enfim, Secretaria eu da não sei. Cultura. Mas eu sei que eu escrevi a porra lá, eu comi uma feijoada. Não, é só essa pequena... Nessa época, cadê o Cleide? Cleide, nessa época você já tinha um botequinho ali embaixo, lembra? Nessa época você já tinha um botequinho, não era nessa época? Sim, claro. Aí toma cachaça não pode ter boteco. Claro. Deu, Cleide? Eu estou falando da opção. E aqui, mais do que representativo, nosso amigo, que o povo gaúcho, não só isso, mas você faz parte da história. Eu gostaria que você dissesse agora sobre o elenco, porque na época Alain Fontaine, ele estava com o Fauzi fazendo produção, aquela coisa toda, ele já estava se deslanchando, e depois as atrizes, me fala dos atores, era Alain Fontaine, Carmen Verônica, Só um minuto, Cleiri, anterior, só uma observação, desde o que você está colocando, anterior a você falar do elenco dele, você já havia trabalhado com Candeias, anterior a este filme? Sim, antes desse filme? Desde o primeiro filme, eu fui assistente de direção da Margem, em 1967. O Candeia, o Rovedo é a pessoa que mais trabalhou com... Mais trabalhei com... E o que mais brigaram Candeias. também. Assistente de direção da Margem, a estreia do Candeias no cinema. Eu fui assistente de direção. Meu nome é Tonho, assistente de direção e assistente de montagem. Assistente de montagem não, fiz a pré-montagem. Quando o Luizinho, com 5 dias, ele preparou o filme e estava dublando. E ganhou o prêmio de montagem, Luiz Elias. Fiz assistente de direção, assistente de câmera, assistente de produção, assistente de tudo, na Herança, que era um sistema meio cooperativado. Eu fiz essa herança, viu, seu Gaúcho? Também. Aguinaldo Não, Raul. você é o índio. Desculpa, então, mas o índio nós vimos... E a opção Rosa da Estrada. Um bocado de droga, mas fiz tudo. A opção Rosa da Estrada. Eu fiz assistente de direção de 4 filmes dele.
do qual o último foi produtor. Tá? E participei mais ativamente no sentido assim entrei na frente da câmera também, né? Nesse filme. Agora responde a pergunta. E o Manelão, o Caçador Lula? O Manelão é onde enroscou o negócio, porque era uma produção, nós preparamos um orçamento, preparamos um projeto grande, era 5 milhões de reais, era mais ou menos hoje 5 milhões de reais. Para a época era uma produção grande, lista tríplice para todo o elenco, de primeira linha, equipamento todo de primeira linha. Faz parte. Acontece que ele que apresentou o projeto e nomeou a produtora para ser a produtora, representar legalmente. Eu fui a minha produtora que representou, preenchi todos os quesitos e tal, e fui assinei os contratos para pagar, porque assinei duplicatas lá na Embrafilme, não era conversa. Aí no MIS, junto ao presidente da Embra, o secretário da Cultura, e aquela badalação toda. Muito bem. Começamos a trabalhar na produção, a inflação estava galopante, era uma coisa maluca. Então, o primeiro dinheiro que recebemos da Embrafilme, já abrimos a conta conjunta, aquela coisa toda, dentro dos padrões necessários. Compramos o negativo, 50 latas de 300 metros. Para que filme, Gaúcho? Para o Manelão, Caçador de Orelha. O negativo de som, o magnético, 40 e tantas latas de rolos de magnético, enfim. Contratamos o laboratório, a Lídia, pagamos um ato para segurar o preço, porque todo dia tinha aumento, era uma coisa de louco. Então eu já tinha enfiado na produção 600 e tantos mil. Aí o Candeias disse, bom, vamos começar a trabalhar. Eu falei, Candeias, temos um prazo para fazer esse filme. E eu que sou o responsável, sou o produtor responsável. Aí, vamos elenco, vamos ver da lista tríplice que existia, tanto para a equipe quanto para o elenco, vamos ver, chamar o pessoal aqui para você conversar e ver quem é que pode ser. Então, o ator principal, vamos chamar aqueles que estão na lista, na proposta, no projeto. Não, eu pego um ator aqui da boca mesmo. Cadê esse? É atriz. Era coisa de Sônia Braga, era ficha. Não, tem uma menina aqui. Começou a esquentar minha orelha. Pô, e agora? Como é que eu vou... Como justificar que era para ser o Tarcísio Meira e é o... Tinha dinheiro para fazer. O diretor de fotografia estava na lista, os três. Viu, Gaúcho? Mas ele mudava, de repente, o elenco, o pessoal mais desconhecido da boca para uma estrelona que estava programado, é por causa de grana que ele queria. Era isso? Não, mas foi já jogada. E eu estava em síntese. Não era grana, não. Se tem grana, Síntese, vai aconteceu. Ele que estava lá, Estou ele contando esses sabe. Não era episódios. grana. Por quê? Eu conheci o cara, não era grana. Não era grana. O Candeias gostava de inventar e de criar. Ele queria um Zé Mané que andava de cadeira de roda e falava, vou fazer esse cara e vai sair bem. Não era grana, não. Mas peraí, no caso desse Não, mas orçamento. deixa eu complementar. E foi indo. Chegou a equipe. Diretor de fotografia. Quem é? Tava a lista, na época era o Peter Overbeck, Deixa aberto o essa Tony porra. Rabatoni, quem mais? Tinha um outro diretor de fotografia. 3. Eliseu, que era o chapa dele. Eu acho que era o Eliseu, não lembro. Não. Eu faço fotografia. Aí. Bom, montador. Tinha o Silvio Renault, Máximo Barros, Roberto Leme. Acho que eram esses 3, eu lembro. Não, eu faço. Cadê esse? Como eu justifico? Né? Como é que vai ficar? Só o Plínio Sanches que foi contratado para fazer na produção e tal, que inventou não, tem uma realidade. A esposa dele tinha um problema lá, estava grávida, ia à luz, e era uma gravidez de risco e tal, e começou a pegar uns vales. No final de contas, o Plínio Sanches pegou o salário dele todo, De vale. estava previsto, pegou em vale.
para cobrir a situação lá da Maria, que é o nome dela. Bom, aí chegou um certo ponto que eu disse, Candeias, não, vamos parar com isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou preencher? Como é que eu vou parar no cana? Vou responder processo, pô. Né? E vou mesmo, vai dar rolo. Porque quer botar a mão, ele já tinha, eu falei, Candeias, você não acredita? Você tem um salário gigantesco. O salário dele era argumento, um montão de dinheiro. Roteiro, um montão de dinheiro. Direção, outro tanto. E para aí, eu também tinha salário bom. Pô, por que enfiar a mão? E outra coisa, se tem o dinheiro, por que não contrata e paga as pessoas que tem que ser? As pessoas. O elenco que tem que ser. Todo o elenco, não um outro, o que está dentro do projeto. E tem o dinheiro, paga-se, pô. Vamos formar um elenco decente aí, contratar, lógico, vão pichinchar, aquela coisa toda, como faz um bom empresário, tinha que pichinchar, aquela coisa, mas contratou, pagar certinho, tinha que recolher tudo e mais alguma coisa, porque Prestação de contas. Estava sob o controle da Embrafilme, Tribunal de Contas, né? E aí ele achou ruim. Achou ruim e disse, ó, você veio um dia com a carta, ó, você autoriza aqui, passa o dinheiro que está no banco para mim, que eu vou fazer o filme como eu quiser. E eu com 600 e tantos mil já aplicado. Nossa. E o bicho pegou. Mas já tinha saído a grana da Embra nessa época? Já tinha parcelas, né? Já estava na mão, com esses vamos sair da história. Com esse recinto de dinheiro. Aí eu fiquei na mão. Fiquei assim, e agora? E agora, Zé? Aí eu disse, não, eu não vou assinar. Ô Gaúcho, nessa época era o Calil, presidente da Embra? E... Não, Era Roberto Isso é- Faria. Era Roberto Faria. Sempre foi o Roberto Faria. Ah, tá. Sempre Que foi o Roberto o Calil era meio que protegia o Candeias, né? tinha Mas ele veio essas depois, coisas. então. Acontece que eu disse, olha, não dá, não assino, não vou assinar, não posso assinar essa carta liberando o dinheiro para você, eu tenho que A responsabilidade. pegar, ir lá na Embrafilme, rescindir o contrato, devolver o dinheiro, aí você apresenta outra firma, ou legaliza a sua firma e entra lá e pega o dinheiro. Está reservado para você. É o caminho. Peguei as latas de filme, todos negativo, magnético, negativo de som, e refiz o dinheiro do laboratório, vendendo na Brasília, vendendo umas coisas minhas. Juntei o dinheiro, faltava uns 60 contos, 60 mil reais ainda. E eu cheguei lá, botei tudo isso dentro do carro, eu tinha um Opala, Rio de Janeiro, entreguei na Embrafilme, rescindi o contrato, botei um cheque da quantia que estava no banco, né? Por quê? Esse do banco teve um episódio. Quando eu neguei a assinatura da carta, que eu passaria para ele, eu não podia, não era legal, ele foi lá no banco exigir. O gerente do banco disse, não, é Prodsul e Oswaldo Candeias que assinavam. Tem que assinar os dois. Agora, não pode, a Prodsul pode desnomear a pessoa, seria você, Você era produtora titular, né? e nomear outro, podia ser. Mas agora, não pode o contrário, não. a segunda pessoa na conta não podia fazer, é a pessoa física, não podia fazer. Ele quis brigar, disse que quis bater no gerente lá na agência do banco, teve uns rolos assim, que era segurança, pá e tal. Bom, e daí para frente não... Viu, Gaúcho, só para não esticar muito, responde a pergunta do Clery olha aqui, sobre o porque, elenco do o filme lá. negócio é o seguinte, em foco, Mário, por favor. É esse filme, a opção. Isso, fala do elenco dele, Então, opção. eu fiz uma pergunta, eu Mas gostaria não que tem você elenco. citasse o elenco Tem, e as eu locações desse filme. Tá? Bom, isso é uma história longa pra caramba. Ô, Gaúcho, fala em 3 minutos. Gaúcho, Nem sei, cara, fazer tá Ô, longo. Gauchinho, Vou tentar lembrar.
Não, das Chico, pessoas. Tá, depois nós vamos fazer a abertura. Você, aí pro eixo. Luciano, vai lá e justifica. Carmen Angélica, O Candeiro aqui, justificou, essa ele falou foto que aqui. não leva Bom, diretor de fotografia porque ele criou uma Vamos ver, fotografia. vamos ver. Aí ele ia perder tempo e falar pro diretor de fotografia, eu quero assim. Então ele mesmo fazia. Eu acho que tem até um sentido. Falou, vou levar um cara para me dizer, eu quero essa luz assim. Mas é a sua Então eu mesmo leitura. faço. Eu acho que tem até Cada um sentido. faz uma leitura do Acho que o tem até Candeias sentido. fazia. Esse negócio olha, de justificar que você Índio. falou, Luciano, é isso? Ele falou, não. Índio, eu fiz assistente de direção de 4 filmes. Essa conversa, no primeiro filme era o Avantini, que era o diretor de fotografia na margem. O segundo foi o Peter Overbeck. Conheço. O terceiro foi ele. Mas e o quarto também foi ele que fez. Eu e ele, né? Porque Depois que ele despachou você, ele pegou Eliseu. Não, O ele resto já da vida, trabalhava né? com ele. Não, Eliseu já aí, trabalhava. depois do negócio do Manelão, que nós terminamos Ah, a tá. São Rosa da Estrada. O Eliseu Vamos trabalhou falar da primeiro Rosa que o da Gaúcho Estrada. foi. O Cleri falou, pergunta do elenco. Então nós formamos no elenco o Alain, fazer o personagem principal. Pegamos a Carmen Angélica, aquela menina que trouxeram lá do Mato Grosso, que nós Bem, fizemos até a boa Caçada menina, Sangrenta. boa menina. E o Davi Cardoso importou ela de lá. Era Miss Mato Grosso, em 1973, e que nós descobrimos depois que ela era baiana, né? Aí nós tirava a sarro do Davi e do Mas uma outro. pessoa Pô, vocês tiveram que maravilhosa, importar uma baiana para ser é. Miss Mato Grosso. Né? E aí ela veio para São Paulo, bom, participou de alguns filmes, Cangaceiras Eróticas e outros filmes por aí, e participou desse filme. A Carmen Angélica, a Carmen Ortega, A Carmen Ortega, o Candeias fez ela fazer Minha mãe uma foto. adorava a Carmen Olha, Ortega. você chegou, a tua mãe era Né, amiga dela. Clerico? Principalmente quando ela ficou pelada num orelhão que era difícil que tinha na boca, e o Candeias fez ela ficar pelada para fotografar. Tem E é aqui, bonita vocês vão aquele ver daqui a negócio, pouco, vocês vão sabe? ver daqui a pouco. E ela peladinha Ela que é apanhou polícia. da Cleri, minha mãe, cara. você Aí chegou o a Sarafim, não sei, o Sarafim deu uma toalha de mas mesa. peraí, Quando a polícia veio, ela comia a toalha. A polícia passava, ela tirava. Peraí, deixa ele falar. O elenco masculino era o Jairo Ferreira, O Cleri comeu ou não? Sim. o Alain, Ah. o Jairo Ferreira, o Alain, eu e o Kojak. O Kojak era um cara carecão que tinha aí na boca. Nossa, o cara fez uma briga comigo, e o cara era louco, o Candeias fez isso comigo. Aquele lá do interior, lá do carro. aquele- Pois é, o Candeias me faz o seguinte, me chama esse tal do Kojak, e eu sou dono de uma borracharia. O Kojak vai arrumar. Aí tem uma briga, e eu não sei de nada. Na briga o cara tá fazendo verdade. O cara pegava a chave de fenda, pneu, e eu, do que desgraça, aqui me defendendo. Depois que terminou tudo, o seu Candeias falou pra mim que o cara não era certo da cabeça. Eu quis matar o cara. Eu quis matar o cara. Quis matar o filho. É verdade, é verdade. Mas é legal essa Onde as locações do elenco. Olha, As locações. gente, a coisa mais maluca, a produção mais maluca que eu fiz, eu já fiz de outras produções, mas essa foi de doer, viu? Porque ele fazia umas coisas assim. Falando do elenco, era Carmen Angélica, Carmen Ortega, tem mais duas meninas, uma loirinha, que foi junto com uma outra que era para ser a Rose, não sei das quantas lá, e acabou sendo uma das personagens que faz personagem do sul do Brasil. Porque era um filme que, pelos 4 cantos, foi Nordeste, que se caracterizava o Nordeste, Sul, Sudoeste e Norte. E foi até o Norte, foi até o cruzamento da Transamazônica com lá em Imperatriz, no Maranhão. Peraí, as locações foram em São Paulo ou Nós fomos de Imperatriz do Maranhão até as ruínas das Missões, lá no litoral do Brasil, lá no litoral, nas fronteiras lá com o Uruguai, que é as Missões, né? Missões, Rio Grande do Sul. Aquelas E ruínas. tempo de Aquelas ruínas lá. fora a produção, englobando tudo. Quanto tempo? A produção e filmagem, quanto foi? Olha, durou mais de um ano. Não, porque não era todos os dias, era de vez em quando que ele dava na cabeça. Teve uma jogada assim,
estava nessa, quando nós saímos, eu saí com a Kombi, tá? E e nós íamos fazer a cena com a Kombi, tem uma cena em Aparecida, ia fazer em Aparecida. Mas naquele cruzamento ali na Dutra, onde tinha uma igreja velha caindo aos pedaços, aquela estrada velha que saía lá em Mogi das Cruzes, tem um bairro ali, um negócio. Aí eles só vão filmar lá. Eu encho a Kombi, o pessoal todo, o equipamento, ele tinha o SP2, o carrinho, né? Tá bom, vamos sair. E, lógico que ele embarcava, tocava e ia embora. Eu tinha que providenciar tudo, equipamento, e também com elenco e tal, né? Tá bom, fui embora. Chegamos lá, cadê o Candeias? Tá. Puxa vida, e aí? Esperamos. Não tinha celular, né? Não tinha mais nada. Ficamos esperando, chegou lá 2, 3 horas da tarde, eu tive que providenciar o rango, aquele meio PF, O PF, né? Aí, bom, vamos voltar. Já tá tarde, não vamos voltar. Chegou, simplesmente ele estava lá na boca, numa boa. Aí eu saí assim, ele deu a volta pro quarteirão e voltou para a boca e nós fomos embora. Ele não me deu vontade de filmar e não fui filmar, simplesmente. Deixou Né? todo mundo. Era desse tipo de coisa. No meio do caminho, nós estávamos voltando. Ele era excêntrico, né? Voltando das missões lá, Foi doido. já estava lá no extremo São Luís Gonzaga, lá nos Caixa Perninho. Estava voltando, ele fez assim, tem uma cena que ele pega a menina, o motorista que é o Alain, pega a fulaninha, leva para dentro da gabine do caminhão, chega num posto, aqueles hotéisinhos de tábua, da beira da estrada, no Paraná. Vamos filmar um negócio aqui, descer aqui e tal. Aí, enquanto eu fui falar com o dono do hotel para permitir a gente filmar dentro do hotel, ele fez uma tomada lá fora e tal. Não vou filmar mais. Não precisa mais. Então vamos embora. Quando estava chegando em São Paulo, ele disse, amanhã eu quero filmar o interior do hotel. Eu aguentaria Não. meia hora. Aí bom, tudo bem, e agora, bicho? Trabalhei a noite inteira ali numa sala do meu escritório, reproduzi aquilo. Deu sorte que a cor da parede era mais ou menos a cor da parede do hotel, no interior do hotel, que eu vi lá dentro. A cama, o negócio era diferente. Aí eu fui num brechó, pedi emprestado uma cama, um negócio lá, trabalhei a noite inteira, serrei umas madeiras, fiz umas tirinhas, preguei, fosse com tábua dessa tábua de 30, né? Fiz o cenário. Aí, no dia seguinte, ele foi dormir, eu passei a noite toda trabalhando. Ele chegou e eu vi a cara dele, uma cara de bunda mesmo, né? Quando viu o cenário pronto, aí teve que filmar. Aí filmou de qualquer jeito, uma puta má vontade. O Alain, pô, mas só isso? Não, foi. Era esse tipo de... E o tempo todo... Mas, Gaúcho, mas ele tinha umas coisas geniais. Acho que foi nesse Olha, filme, você está defendendo, eu estou dizendo uma são verdade. Ele tinha genial. Olha, o que ele te esculhambava, o que ele te judiava, o que você é masoquista. Certo. Não, Gaúcho, mas ele tinha umas coisas Você é geniais. masoquista, Marinho, é como o Alain. Marinho, Você gostava de sofrer. Todo mundo vai Gostava de escutar sofrer. isso, e todo mundo é de cinema, ele era genial. Luciano, ele me pega o Itaquera para fazer uma cena. Aí num poço, o Itaquera tá com um bagulho, um macaquinho empalhado, uma mulher e um filho. Aí para um caminhoneiro, o cara pede carona. E aí o cara dá carona para levar o cara. O que ele fez? Ele falou pro motorista do caminhão, quando a mulher e a criança entrar no carro, você se manda. Aí tá lá, vai a cena, e estava marcado o cara pegar o filho, a mulher e entrar. O Itaquera foi o Carapicuíba, sei lá, um dos dois, veio pegar o bagulho, e o caminhoneiro se mandou. Ficou do caralho, o cara ele falou, se eu vou mandar o cara interpretar, não vai fazer nunca, caralho. Então, o carro se mandou com a mulher e o filho, o cara saiu doido atrás, pegando macaquinho, para aí, é do caralho. E o Gaúcho? É do Ô, Gaúcho, Mas eu chego só um minuto. caralho. Aproveitando a oportunidade Nossa, do foi William
falando, eu isso, não vai fazer gostaria. nunca. Eu gostaria, uma vez que você trabalhou constantemente com ele, O cara sai doido, pelo menos nos filmes que você trabalhou com ele, o que, que você acha do resultado dos filmes? Enquanto filme estético, sei lá, o caralho, a tua opinião, uma vez que você trabalhou com ele. Os filmes foram filmes de uma categoria especial, diferenciada de tudo que está se fazendo. Talvez quem andou querendo fazer algumas inovações no cinema brasileiro acabaram não fazendo tanto quanto o Candeias acabou fazendo. Porque o Candeias tinha uma coisa, venho lá, eu falei de algumas coisas que estão achando que é ruim, mas ele fazia uma coisa, ele jogava você na frente da câmera e mandava você fazer. Você ia fazendo, até ele achava o que ele queria é aquilo. Ele aproveitava. Então ele ficava ligado. Ele sabia o que queria. Ele não sabia explicar para o ator, pedir para o ator o que é que você xingava, você falava baixinho, pô, E o fazer, resultado pô, do filme? né? Porque era assim. Eu lembro, a Bibi Vogue, que foi a atriz revelação do ano, no Meu Nome é Tonho, ela chegou a chorar. A Joana Fon, quando ele fez a Joana Fon, que hoje é famosa, a Joana Fon, quando ele fez no Canal 2 aquele seriado, ele levou todo, ele tinha essa coisa, levou todo mundo da boca, inclusive uma que trabalha pro Marinho hoje, como é a cigana, tadinha. Aí a cigana não tinha mais nada para fazer, e o Candeias chegava e escalava para ela ganhar um troco no Canal 2, quando ele fez como é o nome do negócio? Sim, a herança. Trabalhava com pessoal assim. Então, o que você acha dos filmes dele? Em suma, ele era um imperador esfarrapado. O que você acha dos filmes dele, Gaúcho? Que quando tirava aquela roupa esfarrapada, Esfarrapado, o salário de estava vocês. de fraco em O salário de cartola. vocês, o salário de vocês que era O que esfarrapado. você acha dos filmes do Candeias? Bons. Me explica, o que você acha de bom dos filmes dele? A criatividade, a originalidade, a espontaneidade. Ele fazia Bronca é uma coisa e acontecer falar a verdade é as outra. coisas e não Falar a verdade é outra. assim, real. Candeias era criativo. Era o cinema mais realista que era feito na época, era a linguagem dele. Bom, E, então, portanto, ganhava prêmio, não ganhava público. Você vê, gente? Nunca deu público. Sempre não. se diz que Ele era a um crítica, comercial. a Foi um filme que deu faminto. ponto. Ô Gaúcho, eu estou falando tudo isso, falando de Candeias, mas eu tenho o maior orgulho que o primeiro filme que eu fui assistente de câmera foi contigo. E foi do caralho, que foi o Gringo. Então eu tenho um respeito por você. Hein, Gaúcho? Você fazia fotografia assistente de câmera, nós com o Freud dava uns babamá, mas você era o câmera principal e o diretor de fotografia. Antes da E eu continuação. era teu assistente, você lembra disso? Só um minutinho. Antes... Não, todo mundo vai fazer agora um ping-pong para encerrar. Não, porque eu vou exatamente. projetar um filme. Eu já tô indo embora. Formiga, Eu queria pera aí, perguntar ó, ao Frangolino o que ele acha do... Se é para encerrar, Eu quero que o nosso amigo... Não, eu quero que ele fale. ô, Clérigo, Se cada um para projetar um filme. Eu ia fazer uma Sai daqui. pergunta. Fala, o Frangolino. Deixa o Frangolino falar, por favor. Não, vai falar. Eu ia fazer uma. Ô, o Frangolino falar. Eu vou falar do Cleri. Não, É um dos diretores Agora é o da Candeias, Boca. agora é o Falando de Candeias. você. Não, mas eu não quero. É um O problema diretor aqui é o da seguinte, Boca é que eu opção. respeito. O Que foi o Roveda cara que foi trabalhou com mais sério de nome, chama-se Agora é o Cleri. Candeias. Fala, Frangolino. Frangolino, o que você achou do Candesco agora, nesse exato momento? Fala do Fala, Candesco, tem 2 minutos no máximo. Não, eu Vai. queria fazer uma pergunta, mas aí a pergunta dele resumiu no contexto. Por que que ele tinha um codinome de o cineasta maldito? Aí ele falou, por causa disso, que essa maldição toda, ele tinha bons êxitos. Saía tudo, saía bom resultado. Só um minuto. Mas o que você Não, não trabalhou vai com ele? Me rodar, fala. vai. Não, trabalhei com... Ah, sim. É o seguinte. Essa história toda, que o cara era excêntrico, não sei o que, não sei mais o que. Aí a turma... Ah, o cara filma com um papelzinho. Usa só um refletor. Aí ele chamou para me fazer uma participação no Vigilante. Eu pensei, caramba, então vou me ferrar todo. Quando comecei a fazer trabalhar com ele, não tinha nada disso, o cara era legal, era uma moça, não dava bronca em ninguém, era legal, pelo menos no filme que eu fiz, a participação que eu fiz. E teve salário. Coisa que o Diomedes você não tem. Então, eu também não tinha
Né? Com o Diomedes é difícil. Quando ele me chamou para participar, eu falei, gelei. Putz, e agora? Disse que o Candeia é com o seu fogo. Candeias, hein? Aí, mas não tinha nada a ver com um cara legal mesmo para trabalhar. Não dava bronca, não. Legal. Luciano, você conviveu com ele? Fala aí. Não, a minha convivência com ele foi mais ou menos a 3 metros de distância. Qual é a opinião que você tem Olha, dele? só que ele me contou aqui, eu fiquei desesperado, só pelo que ele me contou. Imagina se eu estivesse envolvido. Eu fiquei desesperado ele me contando. Sinceramente, quase até parece um infarto aqui. Não, mas você ia se sentir bem. Você Vai correr. Eu não sei se eu ia me sentir bem. O Candeias é Francolino Não, esse é um outro assunto. toda aquela Você já está onda, mudando mas as minhas ele palavras. É ele, ô Igor. Essa é a sua opinião. Fala aí, Sérgio, fala aí. Essa é a sua opinião. Fica para você a sua opinião. Não sei, nem eu sei se eu me senti bem ou não. Isso é você que está afirmando. A afirmativa é meio estranha. O que eu estou falando é que ele contando o que ele contou, comecei a ficar com dó dele aqui. Se eu tivesse um dinheiro, eu dava para ele. Ó, você está precisando. Não, sem brincadeira, porque eu fiquei desesperado aqui. Não sei se você sentiu a mesma coisa, mas. Agora imagina se eu estivesse trabalhando nessa situação que você contou. E o que você acha dos filmes dele, Luciano? Eu vi pouca coisa e não gostei. Por quê? Porque eu não gosto, não faz parte do meu conceito, não é questão de bom ou ruim. Está fora do meu conceito de cinema. Pronto. Você agora, Não gosta sua opinião, daquele Candeias, jeito, realização Oswaldo Candeias, considerado mundialmente um fenômeno na nossa cinematografia nacional. Fala. Eu fiz ele do Eduardo Lorente. Conheci também o espanhol. Muito bem. Eduardo Lorente, Maria Sempre Maria. Ele até me defendeu lá no momento em que o diretor brincou de jogar uma maledicência em cima de mim. Ele falou, não, ele tem razão, ele fez certo. Ele falou de mim para ele, né? E não tivemos conflitos. Eu também era um túmulo no filme. Eu só olhava, observava, escrevia, porque meu papel era anotar coisas, né, tal. E não tive conflito. Agora, ele era, por natureza, um personagem difícil. Era um homem rude, que levou uma vida rude, e assim ele praticava essa vida com pessoas mais sensíveis, como éramos nós, de cinema, com todos os problemas que nós temos. Agora, talvez seja até irrelevante a gente hoje opinar a respeito do Candeias, sem levar em consideração que a própria descrição dramática, né, que o Roveda descreveu, mostra como nós éramos uma família em conflito, nós do cinema, éramos uma família em conflito, né? Mas nós éramos apegados uns aos outros, como estamos até hoje. Lógico. Entende? Maravilha, Gonzalo. E isso nos coloca acima das circunstâncias. Agora, quem sofreu, como o Gaúcho sofreu, que foi assistente dele, tem outra opinião e com justa razão também, porque bebeu um cálice amargo, né? De uma bebida difícil de descer pela goela. Mas a originalidade, ela vai assim dessa irascibilidade dele. Não vai aqui nenhum julgamento, porque está tão distante no tempo e no espaço que é impossível a gente ser justo com um lado e com o outro. Na verdade, a história se faz com muito suor e sangue. Eu acho que o Gonzaguinha falou um papo legal. E como o Gaúcho, como todos nós aqui, é o seguinte, as brigas da boca do cinema era a nossa briga. E depois ia se abraçar, beijar não, que nem tal, mas às vezes beijo no rosto vale, ia tomar suas bebidas e tudo correu bem. O Gauchinho tem razão numa certa coisa, que eu sei da história. O Candeias foi meu grande amigo, como o Gaúcho, como o Gonzaguinha. Seambra eu conheço há mais de 40 anos, todo mundo aqui. O Diomedes é menos tempo, o Marinho há muito tempo. Então era uma briga gostosa naquela situação. Saiu dali, ninguém queria matar ninguém queria brigar com ninguém e acabou. Então era o nosso cinema, essa magia gostosa de brigar, que
faz parte da coisa. Mas depois da coisa, era tudo amigo e tudo bem, e Deus que os tenha candeia. Eu sou um aprendiz em tudo isso, né? E graças a Deus tenho amizade com alguns de vocês. E vejo que vocês são os grandes mestres de hoje, foram que construíram, né, essa academia de cinema paulista nessa época. E a discussão que houve sobre esse grande ator, esse grande diretor, esse grande cineasta, serve para a gente como uma biografia que está aprendendo hoje. É claro que a biografia, cada um vai contar da sua maneira, mas será um grande aprendizado para mim, por exemplo, que estou, de certa maneira, entrando nessa linha. Eu parabenizo todos vocês e vejo que cada um aqui, a partir do Dionísio, todos vocês, são os grandes mestres. O Mário, são os grandes mestres. Vocês têm muito a falar e têm muito a dizer aí para essa juventude que está começando dessa nova linha aí. Eu acho que esse negócio aí de ser o cara, pra mim, é um puta de um papo furado. Eu não escutei aqui o índio falar, porra, que é melhor que o Glauber e tal, porra, é um negócio assim meio esquisito. Convivi com o cara e tal, tivemos lá alguns momentos não muito bons, depois no tempo da galeria até o papo até corria mais ou menos bem. Mas eu não vejo, é o tipo de um cinema que eu acho bem rústico. Agora, por que ganha prêmio lá fora? Porque os caras gostam de ver essas merdas. Fala, pô, aquele país lá subdesenvolvido faz esse tipo de coisa. Que nem quando falam de ator, que nem quando ele conta a história, que até o Reinaldo Orelha que fez, jamais ele falaria isso com um ator de verdade, o ator ia mandar ele a merda. Agora, tu pega um cara que não é ator, tu pode fazer isso, enganar o cara, tu pode mandar o cara brigar de verdade. Agora, como é que você poderia fazer isso com um ator de verdade? Eu acho que não faria. A não ser que o ator esteja querendo aparecer, querendo começar, ele entra nessa. Mas um ator já com uma formação de ator é um pouco mais difícil. Falaram aí de Bibi Vogel, que já era uma atriz, mas não tinha nome. Realmente o filme até para ela foi importante. Agora, são pessoas que até se submetem, até pode ser que outros. Sei que ele trabalhou com o Davi, trabalhou com outros caras, não sei qual era a relação. Mas são coisas, por exemplo, eu vejo... coisas que eu acho engraçadas. Por exemplo, quando eu assisto aquele que é baseado em Shakespeare, que diz, não, pô, puta adaptação de Shakespeare, pô, a herança. Porra, não tem nada a ver com Shakespeare, pô. É o cara que vai no interior ali, caipira e tal, pô. Mas aí, porra, não, foi baseado no Hamlet. Porra, não tem nada a ver. Agora, se mistifica. E aí as pessoas acreditam. E quando começa a acreditar, aí passa a ser outra coisa. Eu achei um cara legal, o tipo de cinema dele é inimitável, isso é uma verdade, porque, porra, ele não teria escola, porque o tipo de coisa que ele fazia realmente não se aplicaria a um outro tipo de cineasta, porque é um negócio engraçado, pô. Fala assim, o ator no filme de Candeias, pode ser qualquer um. Você pega, por exemplo, meu nome é Tônio, que era o Nabor. Então, por exemplo, o Nabor... Nabor é o Manelão. O Manelão, desculpa, é o Manelão. De repente, tu não tem uma fala em 5. O Nabor, por exemplo, tá montado no cavalo, ele faz o cara falar em off e fica filmando a pata do cavalo. No começo até um cachorro, fica filmando o cachorro e o Nabor falando lá que tu vai embora e tal. Então, pô, de repente ele está dizendo lá que está com uma doença, com gonorreia, então você está filmando a placa da farmácia. Então não tem, qualquer ator serve. Porque aí você dubla o cara, põe lá alguém para dublar, mas é uma forma de filmar. Isso é fato. Confesso que eu jamais faria isso, porque, porra, eu tô lá para filmar o ator. Eu respeito pra caralho o trabalho do ator. Pode ser, mas o ator no cinema, não, é importante sim, senão é documentário que não precisa. Eu acho que o ator, ele, além de ser necessário, ele tem que ser respeitado. Eu tenho lá algumas cabreiragens às vezes com o ator, mas isso aí é incontestável. Sem ele você não faz. Agora, o Candeias conseguia, para ele qualquer um serviria, porque ele na realidade ele não usa diretamente o ator. O ator passa a ser um objeto qualquer. Então o ator está falando lá, que depois ele dubla, e ele filma isso aqui, filma aquilo lá, tudo bem. E alguns caras gostam. Vou fazer o quê? Eu tenho visto o filme aí do Irã, da Índia, o cara, que eu acho uma merda. Agora esse filme vai e ganha fantástico e tal. Pega filme do Irã por causa do véu da mulher, porra, a mulher, porra, sofre pressão, sofre, não sei, discriminação. Porra, os filmes ganham
festival. Aí vai ver o caso do Candeias, porra. Não tinha público. Ninguém ia ver os filmes. Inclusive parece que respinga até para o cineclube. Tu vê que também, não, hoje para mim não serve, não dá, não estou muito aí. Então, agora, independente disso, era um cara, lógico, que teria seus valores. Que nem quando o Francolino diz que ele estava calmo no filme, porque o Daniel já tinha brigado com ele e saído do filme. Teve que refilmar o filme inteiro. Se ele briga também com a nova turma que entra, ele está fudido. Então ele teve que assegurar, aguentar o que veio. Aí vai dizer, não, o Daniel foi filho da puta, não sei. Sei que o Daniel falou para ele, não está entrando uma grana, eu preciso cortar a barba. Não, pode cortar. Aí o cara pegou e cortou. Aí fala, pô, você me fodeu, você cortou a barba. Pô, mas você não disse que podia cortar? Não, eu disse, mas não era para cortar, sabe aquelas coisas, aquela bem dele. Aquela bem dele. Que eu peguei a manha do Candeias uma vez. Quando tu fala assim, pô, porque para ele o diretor bom brasileiro que já tinha morrido. O cara acabou de morrer, não, esse cara é legal, Roberto Santos era bom pra caralho, aí o Glauber, aí não sei o que. E aí, quando tu via filme, tu fala, pô, esse filme é legal. Não, é uma merda, a fotografia é mal feita, o ator tá ruim, a história é boa. Aí um dia, eu não sei que filme, que eu até gostei muito do filme, ele começou a ver os defeitos. Aí eu falei, Candeias, sabe que você tem razão? O filme realmente é uma merda. Aí ele falou, também não é assim. E com isso eu encerro. Uma vez, eu tive poucos contatos com o Candeias, eu era meio cismado com ele. Agora é o seguinte, uma vez eu perguntei sobre o Manelão, eu falei, por que é que você, Candeias, você colocou como ator principal, não é menosprezando absolutamente o ator, né, o Nabor Rodrigues Fortes, porque o Nabor ele participou de mais de 40 fitas, inclusive comigo, Tony Vieira, excelente produção, ele fazia tudo isso e era realmente uma figurinha super carimbada no meio. Agora eu perguntei por quê? Porque eu, na minha opinião, o Nabor sempre foi inexpressivo. Eu falei, pô, ele falou, por que você está perguntando? Eu falei, porque eu acho que o Nabor, ele não tem muita expressão. Ele falou exatamente o que eu queria. Eu queria alguém que não tivesse nenhuma expressão. E agora, finalizando, essa é a função do Cineclube, nós vamos ver a Festa da Boca, encerrando com o presidente do Instituto Oswaldo Candeias. Dá língua, cara. Tá, vai, você não deu língua. Não, eu quero dizer o seguinte, com todos os impropérios que falaram do Candeias na vida particular dele, na obra da feitura dos seus respectivos filmes, nos 116 anos da história do cinema paulista, o Candeias está reservado naquilo, seus filmes. Ele está reservado, como todos vocês vão estar reservados, mas ele tem uma importância muito grande, que ele fez um filme diferente de todo mundo, que não era o filme comercial. Então ele fez um jeito de fazer um filme de vanguarda, seja marginal, seja que não alcançou a dimensão do cinema comercial. Então, nesses 116 anos da história do cinema paulista, ele está lá no pedestal da história, os filmes dele, pelo menos. A figura dele não importa nesse momento. Então, os filmes do Candeias são importância extrema. Dos 10, 15 filmes que ele fez, pelo menos 2 vai estar registrado na história do cinema paulista, e talvez essa conjuntura de obras dos filmes paulistas, desses cineastas específicos, vão estar também registrados na obra do cinema brasileiro. Portanto, o Oswaldo Candeias deu sua contribuição, isso é inegável, independente de qualquer merda que a gente pode... A gente está falando isso com propriedade porque nós convivemos com ele. E convivemos não só com a figura dele, mas com os filmes dele, ou seja, da feitura dos seus filmes. Então, o registro final é esse. Gente, é isso aí, muito obrigado. Grandes depoimentos, são uma verdade incontestável. A função nossa é essa, estamos aqui. E vamos ver agora a Festa da Boca, porque nós temos uma nostalgia muito boa. Cineclube Satélite, Sala Lília Gonçalves, e aí... Mario Baixinho...